Hello, students! Aqui é a professora Dani, de língua inglesa, e eu vou passar para vocês agora as orientações da nossa terceira aula virtual. Nosso conteúdo é o verbo to be na forma negativa. Como a gente faz a forma negativa com o verbo to be? É simples, basta você acrescentar a palavra not após o verbo, ou seja, após am, is ou are. Então eu tenho os exemplos. I am not student. Eu não sou estudante. Coloca-se o not após o verbo, que no caso dessa frase, am. Na segunda frase, you are not teacher. Você não é professor. Então, coloca-se o not após o verbo, que no caso dessa frase é are. Então, se eu quero fazer a forma negativa, com as frases do verbo to be, você vai colocar not depois do verbo am, is ou are. Conjugando, nós temos I am not, you are not, he is not, she is not, it is not, we are not, you are not, they are not. Então, se eu tenho I am, é eu sou, para ficar eu não sou, I am not. You are, você é. You are not, você não é ou você não está. He is, ele é. He's not, ele não é ou ele não está. E assim por diante. No exercício, vamos fazer da seguinte maneira. Do número 1, você vai passar para a forma negativa. Então, eu tenho o verbo conjugado nas formas afirmativas, né? I am, she is. Você vai colocar para a forma negativa. Se aqui nós temos na letra A, I am, na forma negativa, I am not. You are not, e assim por diante. No número 2, da mesma forma, porém, nós temos agora frases. Então, vai colocar o verbo to be na forma negativa. Exemplo, na letra A, you. O verbo to be que acompanha you é are. Na forma negativa, acrescenta not. Então, fica you are not teacher. Na letra B, I. Qual é o verbo to be que acompanha I? Am, is ou are? E aí você vai completar aqui e após esse verbo, colocar not. Na letra C, he. Qual é o verbo to be que acompanha o he? Am, is ou are? Coloca aqui e após not. Se tiver alguma dúvida, você vem aqui na conjugação lateral. O número 3, você vai passar para a forma negativa as frases. Então, eu tenho frases na forma afirmativa, você vai colocar para negativa. Exemplo, na letra A, she is calm, ela é calma. Então, se eu quero passar para a forma negativa, coloca o not após o verbo. No caso aqui, o verbo é is. Coloca not após is. E assim por diante. Já no número 4, você vai marcar a opção que está escrito corretamente a forma negativa do verbo to be. Então, eu tenho 4 opções. Dentre essas 4 opções, só uma frase está escrita corretamente na forma negativa do verbo to be. Qual é essa frase? Marca um X, ok? Qualquer dúvida é só entrar em contato.